Hoje, meu amigo, decisão no Newton Santos, popularmente conhecido como Engenhão. O Vasco encara a equipe do Botafogo numa partida mais do que um jogo de futebol. 10 milhões de reais em jogo. O Vasco da Gama definido para este jogo. O Fernando Diniz com uma escalação um tanto polêmica, na minha ótica. A gente vai falar aqui também sobre a situação da arbitragem, que muito nos preocupa diante da pressão exercida aí por torcedores e dirigentes do Botafogo, sobretudo sobre o que a gente tem visto esse ano, o que a arbitragem está fazendo com os gigantes da colina. Vamos falar muito aí sobre a Barca. Ontem, dois atletas deixaram o Cruz Maltino e a gente ainda tem a possibilidade, no transcorrer dessa semana, de ter mais dois jogadores deixando o Vasco da Gama, certo? A gente vai conversar muito sobre isso e a gente vai falar sobre reforços, porque o Vasco tem até o dia 3 de outubro para efetuar possíveis contratações de jogadores que estão livres, sem vínculo empregatício. A gente ontem teve um informativo com relação à situação do jogador Messias, que a gente vai atualizar aqui, situação do jogador Nino, Saldívia, o Vasco atrás de um zagueiro que atue pelo lado direito e o atacante Pedro Rocha. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever e vir a fazer parte da nossa família. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo. Independentemente do resultado que tem essa partida hoje, eu acho que a gente vai poder extrair muita coisa aí para o restante do ano. Por quê? O campeonato do Vasco, no meu entender, é fazer 45 pontos para escapar do rebaixamento na Série A. E o que vier a acontecer na Copa do Brasil, para mim, diante de um ano sem planejamento dessa diretoria, para mim, o que vier é lucro. Diante dessa situação, eu entendo o seguinte: o Fernando Diniz já havia tido um mês para poder trabalhar. Se não houver evolução tática, técnica e física, após 11 dias de paralisação, eu acho que o Vasco tem que procurar outro treinador. Obviamente que a gente está aqui torcendo para que as coisas deem certo. Chamou muito a atenção a escalação do Fernando Diniz, principalmente na montagem aí da zaga, porque ele ganhou o Robert Renan de reforço, só que ele alega que o Robert Renan não pode jogar porque simplesmente não possui condições físicas ainda adequadas. Aí é o grande questionamento: por que que se contrata um jogador em setembro que não tem condições físicas para ser titular? O Vasco indo com uma zaga hoje aí com o Lucas Freitas e também com o Hugo Moura, uma zaga que tem tomado bastante gols aí, mas eu espero que o Vasco tenha condições de se superar. E mais uma situação aqui, tá? De todos os reforços aí que foram dados ao Fernando Diniz, tá? Só um será titular, que é o Cauã Barros, perfeito? A gente não vai contar aí hoje com o Thiago Mendes, que está lesionado, e nem com o Carlos Cuesta, que não foi inscrito para essa fase
da Copa do Brasil. Haverá o retorno também do nosso bravo PH e do Titi, no lugar do Puma e do lesionado Jair, e esperamos que o Vasco dê conta do recado. Meus amigos, situação é a seguinte: a arbitragem. O árbitro é muito bom. É o Rodrigo Pereira, lá de Pernambuco, mas a gente tem visto aí a pressão que o Botafogo está fazendo em cima da arbitragem. Aí, a gente espera que a gente tenha uma arbitragem digna, porque é o seguinte: o Vasco da Gama tem sido muito prejudicado nos últimos jogos aí. A gente viu o que aconteceu com o Léo Jardim no jogo contra o Inter, a gente viu o que aconteceu no jogo aí contra a própria equipe do Botafogo, um pênalti deixou de ser marcado, hoje o Vasco poderia entrar com a vantagem do empate, e também a gente vendo aí o que aconteceu no jogo contra o Sport, que arrebentaram o joelho do Jair. O Jair ainda com a possibilidade de pegar uma punição. Pois bem, agora a gente fala sobre essa situação envolvendo a Barca. Ontem, o Vasco da Gama liberou aí o Lloyd foi emprestado e o Alex Teixeira rescindiu o contrato. Eu quero saber do seguinte: tem muita gente que está elogiando aí que o Admar arrumou o clube para o Lloyd Augusto. Eu quero saber quem vai arcar com esse prejuízo, porque o Vasco pagou 18 milhões de reais na contratação do seu Lloyd Augusto. Isso foi um ato criminoso que essa gestão cometeu. Essas pessoas deveriam ser enjauladas, tá? Uma coisa é dar uma oportunidade de trabalho aí para o Lloyd Augusto. Outra coisa é sacanear o Vasco, como essa diretoria tem sacaneado o Gigante da Colina. A mesma coisa é a situação do Alex Teixeira. O Alex Teixeira ficou aqui no Vasco cerca de 15 meses aí, ganhou quase 4 milhões de reais, meu irmão, tá? E o Alex Teixeira pouco jogou com a camisa do Vasco da Gama. Então, são verdadeiras canalices, safadezas aí. E o Vasco ainda tenta arrumar um clube para o Jean Davi, o Vasco que pagou 8 milhões de reais no Jean Davi, e o Vasco também tenta aí uma rescisão amigável com o jogador Maurício Lemos, que de forma dolosa foi contratado, mesmo sabendo que não estava apto fisicamente para poder jogar. O que esses caras fazem com o Vasco é uma verdadeira sacanagem. Feito. Bom, agora a gente fala sobre a questão aí envolvendo reforços. Por quê? O Vasco tem até o dia 3 de outubro para contratar jogadores que estejam ou na Série B, na Série C, na Série D, ou jogadores que estejam aí sem vínculo empregatício. Não é segredo para ninguém que o Vasco busca 2 jogadores para posições diferentes, um atacante e também um zagueiro. Situação do Pedro Rocha, o Vasco continua conversando com um artilheiro lá da Série B para poder contratá-lo. O Vasco tem interesse de trazer um jogador aí para fazer sombra ao nosso bravo Vegete. Ontem a gente teve uma informação com relação ao jogador Messias. O Vasco negocia a contratação do Messias. Há uma cláusula no contrato do Messias que, se verdadeiramente o Messias tiver uma proposta de um clube de Série A, o jogador tem a prerrogativa de sair. O Vasco também aguarda a situação do jogador Alan Saldívia, né? O empresário do Alan Saldívia tenta uma rescisão de contrato junto ao Colo-Colo, o jogador não está jogando, tenta essa rescisão de contrato para que o jogador possa verdadeiramente ser agente livre e assinar com o Vasco da Gama. O jogador viria aí a custo zero. E ontem a gente teve uma informação aí referente ao atleta Nino, tá? O Nino comunicou o time dele lá da Rússia, o Zenit, que não vai continuar a partir de janeiro lá.
tá? O Vasco disputa a contratação aí do Nino com a equipe do Fluminense, né? O Fluminense tem muito interesse também de repatriar o jogador. O Vasco chegou a fazer uma proposta aí na casa de 8 milhões de euros pelo Nino e a gente passa essa novidade. Nino pode pintar aqui no Vasco em janeiro. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, se inscrevam no canal e vamos torcer hoje para que dê tudo certo. Muito obrigado.